Muito bem, nós vamos agora para uma entrevista, Vini. Isso. A nossa conversa agora, gente, é com as criadoras da página Manas e Manos. A ideia surgiu quando Karen Marins e Damares Nunes entenderam que não seriam ouvidas pela grande mídia, no caso Mariana Ferrer. Sendo assim, usaram a internet como ferramenta para ter voz. As duas se dedicam a lutar contra o que consideram falsas denúncias e a defender as verdadeiras vítimas que não ganham voz na imprensa. Meninas, bom dia, tudo certo? Bom dia, tudo. Sejam muito bem-vindas. Damares, Karen, aqui no nosso Morning Show. Eu queria que vocês pudessem iniciar contando essa experiência aí de ter criado isso. Qual foi o intuito? De onde surgiu essa ideia? Na verdade... Começou tudo com a Karen, né? Pode falar, Karen. Pode falar. Na verdade, começou com o caso Mariana, da Mariana Ferrer, né? Onde eu fui meio que enfiada lá no caso, né? E eu comecei a lutar para mostrar que aquilo que ela falava não era verdade. E eu lutei durante 2 anos, sofri com o Tribunal da Internet, sofri ameaças. E daí a Damares era uma apoiadora da Mariana. E a gente brigava muito, eu e ela, até que um dia eu falei, não, ela tá tão assim, crendo que é verdade, eu vou provar para ela que é mentira. E daí eu provei para ela e aí a gente se juntou para ajudar as pessoas que passam por falsas acusações e também para proteger as verdadeiras vítimas, né? Porque cada falsa acusação é uma vítima que é esquecida. Perfeito. Quer falar, Damares? Não, foi basicamente isso mesmo. A gente se juntou porque ninguém queria ouvir a gente, né? Ninguém queria ouvir a gente e a gente acabou fazendo uma thread no Twitter, que foi o que explodiu. E aí a gente resolveu fazer o perfil como uma página. Perfeito, e aí teve essa explosão aí na internet, né? Paulinha, quer fazer uma pergunta? Eu acho que eu até já falei com a Karen no Instagram, porque eu acho que ela me escreveu na época que eu falei aqui do caso Mari Ferrer, mas se não foi você, não foi, Karen? Tá vendo como eu lembro? Muita gente, às vezes, mandam essas coisas no Instagram e a gente nunca sabe o que não é verdade. E dependendo da editoria, aqui eu não faço jornalismo investigativo, é muito difícil de apurar. E eu me lembro de ter conversado com ela e dela ter trazido ali outras versões e tal. Eu queria perguntar para vocês por que vocês acham que alguns casos, como o da Mari Ferrer, por exemplo, eu era uma pessoa que tinha muita certeza de que ela tinha sido mesmo abusada, tem uma história lá dela estar embriagada, enfim, terem colocado alguma droga na bebida, tem vários fatores. Teve um julgamento, o cara acabou inocentado, muita gente considera que isso foi uma injustiça. Por que as pessoas consideram que isso foi uma injustiça? Porque desconhecem o processo? Por que todo mundo acha que ela, de fato, foi abusada e todo mundo acha que foi uma grande injustiça o desfecho dessa história? Eu acredito que seja porque ela ficou 1 ano falando sozinha na internet, né? Então, o outro lado nunca aparecia. A Karen tentava, só que ninguém dava voz para ela. Falavam que isso não dava mídia, que o outro lado era chato, né? E aí acabavam não publicando o outro lado. Então, ela acabou ganhando muita força durante 1 ano. E aquela audiência que saiu, que foi o que explodiu tudo, era totalmente editada, trocada de ordem para parecer que ela foi humilhada. Mas, na verdade, ela só chora quando perguntam do vestido dela, né? Aonde está o vestido? Perfeito. Vini, quer fazer uma pergunta? Teve também, na época, a questão da atuação, se não me engano, do juiz, né? Que teve como que a gente pode dizer assim, uma atuação um pouco considerada até inadequada, pressionando, incisiva, um pouco agressiva. Vocês acham que isso foi determinante também para a opinião pública ficar do lado da Mari Ferrer? Na verdade, não foi o juiz. Como a Damares já colocou, né, foi um vídeo totalmente editado, né? Quem assiste às 5 horas e 50 minutos de audiência vê que várias vezes, por diversas vezes, o juiz interrompe, pergunta se ela quer parar, se ela quer tomar uma água, se ela quer parar a audiência. Por várias vezes ele interrompe o advogado, pede ordem dentro do tribunal. Então, assim, eu vejo que a audiência cortada foi uma forma ardilosa de falar que ela estava sofrendo de um judiciário
injusto, Machista. né? Um judiciário machista, como ela mesma Agora vocês me colocava. corrijam, foi o juiz ou foi o promotor? Foi o advogado de defesa. O advogado de defesa, né? Advogado de defesa. Isso. Tá. Isso, o juiz não fez nada, né? Entendi. E você acha Eles que dizem que ele não fez nada. Então essa atuação do advogado de defesa talvez tenha influenciado também. E teve aquela história do intercept, da história manipulação. É que, na estupro- verdade, o do- advogado e a presumido. Mariana, eles batiam boca ali no meio da audiência. Não era ele, não sei, sim. né? Sim. Gritando com ela e tal. Era ela brigando com ele brigando com ela. Ela não tava sendo, tipo, ela não tava ali sozinha. Ela tava se defendendo também. Então, se tu assiste tudo na íntegra, tu vê que não foi bem assim como mostraram. Adriles. Meninas, primeiro parabéns pelo trabalho. Eu vejo a página de vocês, uma miríade de casos de pessoas que sofreram falsas acusações e foram absolvidas e que foram, depois de uma intensa investigação, foram exatamente massacradas, foram expostas pela mídia, pelas pessoas, e a gente não vê exatamente em nenhum lugar praticamente da mídia esse pedido de desculpas, né? Essa mesma visibilidade que dão quando querem exatamente perseguir ou massacrar ou acusar ninguém. A que vocês acham que deve isso? A um tipo de ideologia, de feminismo, de uma censura interna das emissoras? A que vocês acham que não... esses casos de falsas denúncias, de denúncias que não são comprovadas, de pessoas que são esmagadas, têm as vidas ceifadas e depois não têm a devida recompensação, né? Para exatamente colocarem que elas foram massacradas. Isso a gente não vê em lugar nenhum. Qual que é a origem desse tipo de fenômeno na mídia brasileira? Eu vou te falar, Adrilis, que acho que é um pouquinho de tudo, sabe? Porque muitas pessoas, tá? E eu vou falar muitos influencers, no caso da Mariana, eu conversei, eu mandei tudo, e muitos falaram para mim, eu não vou colocar ou uma nota ou postar alguma coisa contra por causa do julgamento. Eles têm medo do que eles fazem na internet. Entendeu? Eles têm medo do julgamento, das pessoas falarem, nossa, mas você apoiou. Tem também, né, o extremo feminismo que dilacera a vida da pessoa. Aqui em Florianópolis, por exemplo, o André teve pôsteres colados em todo o centro de Florianópolis com a foto dele escrito estuprador. Então, assim, eu acho que se junta tudo e ainda a mídia, que eu escutei de muitas pessoas, o outro lado não vende. Eu escutei várias vezes isso, entendeu? Eu também acredito que seja a ideologia feminista, né? Porque daí é uma vítima, e aí quando foge dessa narrativa feminista, eles se calam, não falam mais nada. Você ouviu que o Quando outro lado foge de não que vende, é isso, Karen? Oi? Não, que a Karen falou uma frase que eu achei outro lado não bem vende, representativa. O O outro lado homem não vítima vende. não vende. Você ouviu isso? O outro Não lado, vende. na verdade, não vende, né? Porque o que eles querem é o sensacionalismo, né? Porque eu vejo muitas redes, né, de mídia. A gente, como é muito presente no Instagram, a gente vê muitos influenciadores que têm uma responsabilidade por ter milhões de seguidores, de passar a verdade, eu acredito, sabe? Só que, assim, eles não passam um outro lado. Isso daí não vende, isso daí não dá engajamento, isso daí não dá nada, isso daí traz hate. E perdem seguidores Não é ainda. É. Acabam perdendo seguidores. Joel, sua pergunta. Bom, Karen e Damaris, acho que uma coisa, estamos todo mundo de acordo. Não é porque uma pessoa foi acusada de algo que ela é automaticamente culpada e deve ser massacrada e tratada como se fosse obviamente culpada. Existem acusações falsas. Agora, tem um outro lado também. A gente sabe que no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, tem pressões fortes para desacreditar toda essa pauta de abusos sexuais, de violência contra a mulher, que é tudo sempre mentira. E às vezes o caso pode até ter acontecido, a mulher lembrou de uma maneira um pouco equivocada ou tem alguma inconsistência, mas o cara mesmo assim é culpado e mesmo assim levanta-se que não, era tudo mentira, nada disso aconteceu. Vocês não se preocupam de poder ter um papel numa pressão cultural nesse sentido, de desacreditar mulheres de partida? Lembrando que, às vezes, mesmo o cara culpado, não acontece tanta coisa com ele. O goleiro Bruno, por exemplo, tá andando por aí livre, leve e solto. Mas foi preso, né? Condenado.
Eu vou te dizer que como uma vítima de abuso sexual infantil, eu tenho muito esse cuidado de ver verdade, de não desacreditar. Não é porque eu exponho falsas acusadoras que eu desacredito das vítimas. Eu jamais entro no caso desacreditando. Eu e a Damaris, a gente faz uma análise mesmo dos casos para ver se realmente a pessoa não é uma vítima ou se ela é uma falsa acusadora. E é incrível como, por a gente trabalhar com isso, a gente recebe realmente muitos casos verdadeiros de falsas acusações. E eu não falo só de mulheres. Felizmente ou infelizmente, são mais mulheres que falsamente acusam outras pessoas, mas tem mulheres que tiveram a vida dilacerada por uma falsa acusação. Esse é o caso da Daniele de Toledo, que foi acusada de ter colocado cocaína na mamadeira da filha. Então, a gente não traz só a mulher falsa acusadora, a gente trabalha com casos de falsas acusações. E nunca desacreditando das vítimas, a gente sempre vê a mulher, né, em primeiro lugar. Todo mundo acha que a gente é contra a mulher. Mulheres, enfim, né? mas é assim. Perfeito. Mas eu também não acho que a sociedade desacredite das vítimas. Eu acho que a gente tem a propensão de acreditar nas mulheres. Eu acho. Então é muito difícil tu desacreditar de uma mulher, né? Eu acho que a gente começou a falar da Mariana, a gente percebeu isso. A gente foi muito atacado. Porque a gente estava desacreditando de uma vítima. Só pra alicerçar uma coisa. Primeiro, eu discordo fundamentalmente da premissa da pergunta do Joel. Eu acho que existe uma potencialidade de crédito às vítimas muito maior. A palavra da vítima sempre tem razão. Em relação ao goleiro Bruno, ele foi condenado e preso. Ele já cumpriu a pena dele. Se a pena foi curta, ou se os juízes foram lenientes em relação à pena, não. Mas ele foi brutalmente condenado pela ação brutal que ele fez. Bom, nós conversamos aqui no Morning Show com a Karen Marins e a Damaris Nunes. Peço perdão aí por ter, no início da entrevista, dito Damaris. Errei aqui a pronúncia, tem um acento no da. É Damaris Nunes, elas que criaram a página Manas e Manos. Meninas, muitíssimo obrigado. Voltem sempre aqui pra gente conversar sobre esse e vários outros temas. A porta aqui tá sempre aberta. Obrigada, queria agradecer e aproveitar para dar uma tietadinha para minha mãe, porque pedido de mãe não se nega. A Drilis, minha mãe, te mandou um beijão. Beijo para sua mãe, querida. Ele gostou. Tchau, Karen. Tchau, Damaris. Obrigado. Beijão, queridas. Tchau, um beijo para vocês. Muito bem.